Eu acho que esse fator de diversificação você tem que levar para sua vida como um todo. Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, de empreendedorismo, eu acho que isso é mais pertinente ainda. Você nunca pode ter ali todo o seu ganha-pão ou todas as suas esperanças em um único lugar, né? Porque a gente sabe, principalmente no país que a gente vive, né? Como as coisas são, né? Muito instáveis, né? Então hoje você pode estar ali muito bem, daqui 2, 3 meses ou daqui 1 ano você já não, as coisas podem ter mudado de uma forma muito drástica. Tenha múltiplas fontes de renda, eu acho que isso é extremamente importante. Uma das minhas preocupações também é não depender somente da minha imagem pessoal, né? Porque amanhã ou depois pode acontecer algo comigo, eu posso ficar doente, alguma coisa assim, e as coisas têm que continuar acontecendo. Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso primeiro Bootcamp, é o podcast que a gente vai fazer para conversar com convidados que a gente julga ser muito agregador pra gente enquanto empresa, enquanto pessoa física também. Sim. E pessoas que a gente quer conversar também. Pessoas que a gente quer conversar, mas exatamente. Eu tô me metendo aqui, quem tem que começar é você. Não, mas tudo bem. Como esse é o primeiro, já pedi logo pra vocês aí darem um like, compartilha com alguma pessoa que você já viu o tema que você sabe qual é, você imagina que esse tema aqui vai agregar na vida dessa pessoa, já passa adiante, esse é o nosso intuito aqui também. Então é isso, tô aqui com o Brunão, Beni, meu sócio aqui na Engage. Vamos nessa de novo? Vamos nessa. Finalmente a gente começou esse projeto, foi um projeto que, caramba, a gente já tentou iniciar umas 3 vezes. A gente já iniciou. Já iniciamos 3 vezes, pausamos todas as 3. Pra quem não sabe, que é o caso de todo mundo, nós fomos os primeiros na Bahia a fazer um podcast. É o famoso Genk Podcast. Exatamente. Hoje, infelizmente, se vocês forem procurar no YouTube ou em qualquer rede social, não existe mais nada sobre isso. A gente teve que retirar pra evitar demais transtornos. Exato. Tava numa época delicada também, né? Sim. Mas enfim, fizemos podcast de várias outras pessoas e aí agora finalmente estamos fazendo o nosso. A Engage já existe aí há uns 6 anos. E tomamos vergonha na cara para iniciar esse projeto. E aí, beleza. Hoje a gente tá aqui também com o nosso queridíssimo convidado, que também é o nosso sócio, Gabriel Porto. Palmas pra ele. E aí, como é que você tá, rapaz? Nosso podcast vai ter palma ou não vai ter palma? Vai ter palma. Inclusive, não estamos aqui sozinhos, tem uma equipe toda aqui por trás, beleza? Larinha, Joás, Miguel tá ali também. Miguel que hoje representa como assessor do próprio Gabriel, né? Sim, Gabriel que foi promovido. Gabriel, além de sócio, foi cliente da Engage uma época, agora é cliente da Enrocket, que é a nossa outra empresa aqui dentro do grupo, né? No braço. E é exatamente isso daí. Gabriel, pra gente começar aqui, como é que você tá? Como é que estão os fundos imobiliários? Como é que tá essa vida de empresário? E aí, rapaz? Pois é, cara. Correria de sempre, né? Acho que por eu ter tanta coisa para fazer durante o meu dia, acho que eu não paro, né? Então, o mercado financeiro exige muito. Minha outra profissão, que é a medicina, também me exige demais. Então, correria de sempre, mas é a vida que eu tô acostumado a ter, né? É isso. E tu se formou recentemente, né? Em medicina. Como é que tá sendo essa questão de você... Não é vincular o termo, mas conciliar seria a palavra. Como é que tá sendo essa questão de conciliar, rapaz? Equilibrar, né? Tentar equilibrar, né? Essas duas vidas aí. Então, como você falou, eu me formei não tem nem 6 meses ainda, né? Então, tô bem iniciante ainda no mundo da medicina como profissional médico, né? E ainda tô me adaptando dentro de uma rotina, né? Que uma rotina de médico nunca é fácil. Uma rotina de plantão, né? Uma rotina em que você precisa, de fato, tá focado naquilo ali. Então, preciso ter uma rotina muito bem programada, estrategiada para uma coisa não conflitar na outra, né? Porque eu tenho várias outras demandas, né? De gravação de vídeo, de ter que produzir conteúdo, de ter todo um time para administrar, né? Então, o que eu tô conseguindo conciliar é pegar 1 ou 2 plantões, por exemplo, por semana, né? E o restante da semana tá focado nessa outra parte de empresário, de influencer. E é assim que tá indo até então. E você tá aprendendo a se especializar em alguma coisa? Como é que tá esse próximo passo? Cara, que agora você vai ter que ter tempo para fazer plantão, sem influência, gravar vídeo ou estudar de novo. Por enquanto não, sabe? Eu tenho algumas áreas que me chamam muita atenção. Eu gosto muito de ortopedia, de anestesia. Mas a vida de um médico residente, né? Para fazer uma especialização, é uma vida bem corrida, uma vida que você tem que se dedicar mesmo. E
nesse momento, pelo menos, não é o momento que eu tenho para fazer isso, né? Eu tenho essas outras obrigações que me puxam muito. Então, pelo menos por enquanto, é uma coisa que tá engavetada. Rapaz, e nessa questão aí de, por exemplo, pelo que eu sei, e aí você vai até confirmar essa história aqui hoje, mas você, nessa questão de empreender, de fato, de profissão mesmo, você começou, foi o quê? No Instagram mesmo, com essa parte de finanças? Tu já imaginava que hoje você ia estar vivendo um momento que você tem que conciliar a empresa? Pô, antes era só você. Sim. Aí vai crescendo aos pouquinhos, você já teve vários sócios aí, tem uma empresa grande hoje, tem a questão da medicina. Tu visualizava essa questão toda já lá atrás? Qual era a sua pretensão assim na época? Cara, não, pra ser bem sincero, não comecei a falar sobre finanças na internet com o intuito de, pô, vou ter uma empresa sobre isso, né? Mas também pelo lado de ter a possibilidade de fazer uma renda extra, sabe? Foi assim. Começou com renda extra? Começou com uma possibilidade de fazer renda extra. Por quê? Eu já investi há mais ou menos uns 4 anos, então eu já era investidor, né? E foi uma época que eu conheci o que era o marketing digital, né? Comecei a saber o que é Hotmart, curso de marketing digital, essas coisas. Isso que ano lá? 2018. Então, eu comecei a entender sobre esse mundo e falei, por que não utilizar esse meu conhecimento que eu já tinha, né, de 4 anos como investidor e agregar uma renda extra, né, com o intuito mesmo de conseguir investir mais, né. Então, eu já participava ali de alguns grupos de WhatsApp, eu sempre auxiliava muita gente, né, principalmente quem estava iniciando. Eu falei, por que não transformar esse conhecimento que eu tenho, né, em algo que eu possa monetizar? E ainda mais que foi numa transição, né? Isso aqui que eu tô falando para vocês, essa ideia de transformar esse conhecimento em uma renda extra, foi no momento que eu tive ali mais tempo livre. Por quê? Foi logo depois que eu passei no vestibular de medicina, aí eu tinha mais ou menos uns 3 meses até iniciar as aulas. É isso que eu ia te perguntar, se veio medicina antes ou se veio finanças antes? Foi junto essa parte. As finanças já vinham comigo desde antes, mas o interesse em fazer medicina já me acompanhava também, né? E aí foi nessa transição de sair da época ali de vestibulando para começar o curso que me veio essa ideia, né, de transformar aquilo em uma fonte de renda. E o bom de tudo isso foi que eu peguei um momento muito interessante também do mercado. Então, o time também, no meu ponto de vista, me ajudou bastante, porque foi ali entre 2018 e início de 2019, um momento que o mercado de fundos imobiliários começou a crescer muito. Os principais players do mercado começaram a falar sobre, né? Então, na época era basicamente Natália Arcuri e Thiago Nigro, né? Que sempre disputaram Eram os ali. nomes da época. Que mais, hoje tem vários, né? Mas naquela época eram basicamente eles dois. Começaram a falar muito desse mercado. Os investidores começaram a olhar muito para fundos imobiliários, né? E eu peguei muito dessa audiência, né? Que estava sendo formada sobre o mercado de fundos imobiliários e, de fato, consegui surfar uma onda muito forte, né? Então ali, eu lembro que nos primeiros 3 meses, né? Eu saí de uma conta de 0 seguidores para uma conta de 10 mil seguidores, né? E a gente tá falando aqui de 2019, né? Que era um outro Instagram, né? Não é um Instagram que hoje você viraliza um Reels, você ganha 1.000, 2.000 seguidores, né? Era um outro Instagram, uma época antes dos Reels, né? Era uma época basicamente de imagens do Instagram. A galera era do grupinho realmente, era exatamente. Família, amigo. Então, de fato, foi um crescimento muito rápido que eu não esperava em um espaço muito curto de tempo, né? Então, me pegou meio de surpresa e, tipo assim, foi muito interessante esse impacto inicial que me fez entender, de fato, onde eu poderia chegar, né? Então, eu já tive aquele impacto bem forte no início, né? Que eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas quando começam a produzir conteúdo, mas foi assim que começou pra mim. Eu falei, poxa, isso aqui pode se tornar algo maior. E foi daí que eu... Véi, tem um ponto que, tipo, a gente sempre comentou aqui nos bastidores, que a gente sempre te achou muito constante. Eu imagino que desde essa época aí você nunca perdeu essa constância de fato. Mas, tipo assim, isso já é um princípio dentro do marketing. Mas nesse momento seu aí, que você falou que participava de grupos de WhatsApp e tal, era um pensamento 100% focado em finanças ou você já estava com a ideia de marketing digital mesmo? Porque eu imagino que isso pode ter influenciado também. Para agregar também a pergunta de Lucas, eu queria entender, a parte de finanças foi seu primeiro nicho ou
Você falou de outra coisa antes, tentou em outra parada e não Verdade. deu certo. Ou realmente você escolheu isso e falou, velho, eu vou aqui até torar isso aqui. Como é que foi isso? Cara, foi a primeira escolha. Realmente foi algo que eu já tinha um domínio, né? Então acho que até pelo que a gente vai falar aqui hoje, pelo tema, né, de construção de marca pessoal, acho que esse é um ponto bem importante, porque acho que quando você quer construir uma marca em cima de algum nicho, algum tema, tem que ser primeiramente algo que você já tenha um mínimo domínio, né? Então acho que esse foi um ponto bem forte para mim, né? E outra questão que eu acho que me auxiliou e me ajudou demais, além dessa questão que eu falei para vocês do time ali de mercado, né, foi de fato buscar ser específico em um tema, tá? Então acho que isso para mim como construção de marca pessoal foi muito agregador. Desde lá do início foi fundos imobiliários? Desde sempre o foco foi nos fundos imobiliários, né? Minha ideia era falar de finanças e economia também, mas com foco de fato nesse mercado que estava crescendo e nesse público que estava entendendo o que é os fundos imobiliários, sabe? Então o foco sempre foi nisso. Uma parada, na época que você conversou, até me lembro disso daí se eu tô falando besteira, mas tu não botava a cara ainda, né? Era só, basicamente, o que era tweet, alguma coisa assim, ou era postzinho com frase mesmo? Sim. Mas você não chegava a colocar a cara, não, né? Não. Como que você acha que foi essa questão da galera conseguir te dar autoridade de fato? Por essa questão de você não colocar a cara, que naquela época a gente tava vivendo, por exemplo, tava no início no início não, marketing digital, com essa questão de lançamento e tal, especialista, expert e tal, começou um pouco antes. Mas eu sinto que 2017, 2018 ali foi quando teve o boom de fato, né? Foi. E aí, o pessoal que colocava minimamente o rosto, tinha alguém ali que a gente fala aqui na agência, alguém pra levar a culpa se tudo der merda. Essa galera aí se deu muito bem. E você começou sem aparecer Sem nada, aparecer. né? Foi. Pois é, no início, acho que os 2 primeiros anos, basicamente, foi sem muito tempo, velho. foi muito tempo, sem de fato colocar a cara, né? Então, basicamente, era ali um logo, né? Com o nome Fundos Imobiliários, a conta do Instagram. Não era nem seu nome que usava? Não era nem meu nome que eu usava. Caramba. E aí, os primeiros 2 anos foram assim, né? Então, até basicamente ali 2020 foi assim. Quando foi que eu tive a grande ideia de, poxa, acho que agora eu preciso, né, pessoalizar isso aqui, as pessoas precisam saber quem sou eu, quem é o Gabriel e tudo mais. Acho que foi durante a pandemia, né? Acho que a pandemia veio como um grande divisor ali, no momento de entender que pessoas se conectam com pessoas, né? Então, eu percebi que naquele momento minha página do Instagram já não estava sendo tão atrativa a ponto de das pessoas se conectarem tanto, né? Sentiu esse downgrade? Senti esse downgrade. Como resultado? Como um resultado também, como engajamento, como Entendi. vendas e tudo mais. Eu falei, poxa, acho que tá na hora de eu dar, de fato, um segundo passo. Porque Foi pelo movimento do mercado mesmo. foi também. pelo movimento do mercado, né? Porque assim, para quem não tá acostumado a se filmar, falar sobre a vida e tudo mais, é uma coisa até dolorosa o movimento de você ficar dando a cara a tapa na internet, né? Porque a gente sabe que pode existir muita coisa, né? Críticas e tudo mais. Mas, como você falou, foi um movimento de mercado que eu tinha que fazer naquele momento, né? E foi a melhor coisa que, inclusive, eu fiz, né? Hoje, se eu fosse começar no marketing digital e tudo mais, já começaria já de cara com o meu nome mesmo, o meu rosto, porque hoje eu sei o poder que isso tem, né? De conexão ali pessoal. Mas nessa época, quando eu comecei, eu não tinha esse intuito, né? Como eu falei, eu comecei de uma forma muito despretensiosa ali, né? E não tinha mesmo esse conhecimento, né? De entender sobre essa construção de marca pessoal. Então, foi todo um movimento que durou um bom tempo para começar a ocorrer. Tu já assistiu o seu primeiro vídeo de novo? Já voltou lá pra assistir? Então vamos assistir agora. Bota aí já na tela pra gente o primeiro vídeo. Cadeira. Não vamos fazer dar um de Faustão aqui com você, não. Pior que eu nem sei qual é. Eu já assisti já. Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente... Mas esse é o primeiro vídeo que tá aberto. O primeiro Nesse vídeo ponto. do YouTube. Do né? YouTube, É porque o Instagram veio antes, né?
do YouTube. E vem cá, Moreno. Gabriel, desculpa. Você não pode vazar os apelidos aqui, não, né? Hoje você recomenda que a pessoa, pô, de qualquer forma, beleza, não fiz, não tô fazendo nada. Eu começo mesmo sem botar a cara, ou tu acha que é dispersão de esforço desnecessária? É bom a pessoa jogar o ego fora e começar da forma correta? O que tu faria se Ou se isso é o correto, né? Como eu falei, né? Eu acho que hoje eu já colocaria a cara, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem esse bloqueio ainda, né? Então, assim, se esse bloqueio te impedir de começar, começa do jeito que é. Porque a gente vê aí que também tem muita página, né? Que não tem uma pessoa por trás, que também tem um engajamento muito forte e tal. Mas, se possível, né? Se force a fazer isso. Eu acho que essa conexão é a mais forte possível que tem dentro da internet, né? Da pessoa também, né? se conectar com você, com a sua história, né? Ver que ali tem uma outra pessoa mesmo, né? Não é tipo só um administrador de página. Uma coisa, quando você ficou esses 2 anos sem colocar a cara, beleza, 2 anos é tempo pra caramba. Qual foi a diferença que você sentiu tanto de percepção de autoridade, quanto talvez de patrocínio, quanto de proposta que chegava até você, antes e depois de você começar a colocar a cara de defender realmente? Esses 2 anos, você nunca tinha colocado o nome de Gabriel Porto? Foi só fundos imobiliários? Foi. Uma vez ou outra eu aparecia nos stories, mas raramente. E nas publicações, basicamente, não. Né? Então, era mais timidez ou você achava que não era necessário? Um pouco dos dois. Tinha um pouco de comodismo também, né? Não aparecer era muito melhor. Era, tipo assim, não era tão necessário como é hoje, como eu falei, né? Nessa época o Instagram era totalmente diferente, né? Não era um Instagram de vídeos curtos como é hoje. Né? Era um Instagram mesmo de foto, de post, post de Twitter, essas coisas, né? Sim. Então, assim, repete a pergunta aí. Não, era tipo assim, com o agregador que foi você começar a colocar o rosto. Por quê? Enquanto tá só um @ de fundos imobiliários, você tá praticamente, bora tratar aqui de CNPJ e CPF, você praticamente tá aumentando, focando 100% no CNPJ. Tem um momento, e hoje é uma narrativa que eu percebo que a galera defende muito, inclusive a gente acredita nisso também, que é o quê? O CPF, ele ser maior do que o CNPJ, pra você ter um CPF realmente forte. Eu imagino que a partir do momento que você começou a colocar a cara, tu se ligou nessa questão também. Sim. E aí, pô, o quão diferente foi, assim? Qual foi o salto que deu em relação a isso? Total. Antes de você colocar a cara, mostrar a sua história, mostrar quem você é, você basicamente não tem autoridade. Você basicamente é uma página que qualquer pessoa com mínimo ali de conhecimento sobre o conteúdo poderia continuar tocando. É só informação, É só uma informação, né? Então, por exemplo, se mudar, sei lá, a pessoa que administra a página do G1, do TNT Sports, interfere, né? Talvez não interfira em nada e ninguém veja, né, a diferença. Agora, quando você tem ali sua marca pessoal mesmo, as pessoas te identificam por um nicho que você tem, por um jeito de falar que você tem e tal. Se você parar de produzir conteúdo ou mudar drasticamente a forma que você produz ou fala o conteúdo, as pessoas vão perceber, né? E a autoridade vem muito em cima disso, né? Então, assim, acho que eu só, de fato, comecei a construir autoridade, ser percebido por marcas, né? Ser reconhecido na rua, poder, de fato, ser alguém dentro do mercado financeiro quando eu coloquei a cara, botei meu nome e as pessoas conheceram quem era que estava por trás de todo aquele conteúdo. Entendeu? Então, assim, enquanto você não faz isso, você é uma pessoa que pode ser substituída, né? Sim. Pode ser substituída. Mas quando você coloca seu nome, seu rosto ali, já era. É você e não tem como uma outra pessoa... Pode fazer um conteúdo bem próximo, bem parecido, mas quem realmente te acompanha, te segue, sempre vai reconhecer ali quem é essa pessoa por trás. Lucas tá todo aceleradinho aí, mas eu queria voltar na parte de como começou, no sentido de sua motivação. Motivação que eu falo em relação a motivo mesmo. Tá. O que te fez falar, não, eu preciso dar esse passo por conta disso? Foi pensando em ajudar as pessoas, pensando em transformar a sua própria vida, a sua família, etc. De onde veio esse boom? Cara, sendo bem sincero, como eu falei, a principal motivação foi por dinheiro mesmo, né? Eu acho que muita gente tem aquele discurso assim de eu fiz isso para ajudar outras pessoas como propósito. Não. Meu grande foco realmente foi num momento que eu tava ali meio que parado, né? Sem produzir nada assim
financeiramente falando, né? Eu sabia que eu ia para um curso no qual eu não conseguiria fazer uma outra coisa que não seja algo relacionado à internet, porque por toda a liberdade que dá. E de fato foi esse grande motivo, né? E lógico, né? Utilizando meios ali e um conteúdo que eu já tinha um gosto, né? E isso aí foi muito importante também, né? Porque se você se esforçar em algo que você não tem afinidade e tudo mais, vai ser uma coisa muito pior, né? Principalmente nos dias que você tem 1 milhão de coisas para fazer, vai ser desafiador demais, né? Então, o meu principal motivo foi essa questão realmente financeira mesmo, né? Eu sempre gostei de olhar o mercado financeiro e essa questão realmente de ter o hábito de economizar, investir, como um estilo de vida mesmo, né? Vai muito além do que de fato falar sobre dinheiro, mas como estilo de vida, como liberdade financeira, né? Pensando mais em futuro. Então, assim, eu vi aquilo como uma possibilidade de alavancar meus aportes, por exemplo, né? De conseguir investir mais para conseguir uma aposentadoria mais cedo, né? Do que eu teria se eu fosse esperar os 6 anos de faculdade para começar a investir de fato de forma consistente. Sim. Véi. Só complementar nessa parte aí, você falou que foi por conta de dinheiro, né? Essa motivação inicial, e não teve problema nenhum com isso. Dinheiro é um meio para realizar coisas muito melhores, porém é uma motivação principalmente no início da vida, né? Sim, quando você com certeza. é muito novo, às vezes está dependendo do pai, ou às vezes seu pai não tem nem condição de te dar algo que você busca. Mas e hoje, depois de ter, sei lá, 10 mil alunos, você deve ter mais ou menos essa faixa aí, né? Alguma coisa mudou dentro de você no sentido de motivação de propósito? Sim. Hoje não é só por dinheiro, né? Lógico que é uma coisa extremamente importante, né? Eu acho que se você não tá com a vida financeira bem, né? Tudo parece que não tá... Pirâmide de Maslow, né? As coisas saem do foco, né? Sim. E quando você consegue estar minimamente estável financeiramente, ou quando você consegue ascender financeiramente, seus focos começam a ser outros, né? Tô bem, minha vida financeira tá bem, tá estável, então agora meu foco é aí sim ajudar mais pessoas, né? Então você pode de fato se dedicar um tempo da sua vida para isso, né? Ou construir um legado, né? Eu acho que inclusive não falei ainda, né? Mas meu livro tá aqui, né? Invista em imóveis com pouco dinheiro, e de fato esse aqui é um legado que basicamente financeiramente falando não me traz grandes retornos. Sabe? Eu acho que o trabalho para fazer um livro como esse e tudo mais foi muito maior do que o retorno financeiro que eu tenho sobre ele, né? Mas eu sei que isso é um legado que eu deixo pro restante da minha vida, né? Eu posso falecer amanhã, mas o livro vai estar aí, né? O conhecimento que tem nele vai estar aí, e é um conhecimento que de fato vai além de muita coisa, né? Então, hoje eu tenho um orgulho enorme de ser um dos poucos autores que falam sobre fundos imobiliários, né? Se você procurar lá na Amazon, você vai achar meu livro e mais 2 ou 3 opções no máximo. É específico, né? Pra caramba. É bastante específico. Então, assim, é de fato um legado que eu comecei a deixar. Quero depois ter outros livros também. Esse é o segundo, inclusive, né? Eu tinha um outro livro também falando sobre fundos imobiliários, mas eu acho que essa é uma obra que de fato fica para a história. É algo que realmente você deixou ali como um legado mesmo. Eu coloquei o livro na frente aqui, a produção tá maluca. Bota aqui mais pra frente. Não dá pra venda, não. Aqui tá bom? Bota mais? Mas aqui pode cair agora, vai entrar na ladeira. Tem que ver se não vai ficar na frente de Gabriel aqui. Se você quiser, a gente tira também. Gabriel, tô tentando fazer um merchan aí pra você. Mas e aqui? Tá de boa? A produção tá dura aí com Essa câmera aqui? com autorização. É bom que a gente vai Não tá comendo pegando um muito queijinho não, né? aqui enquanto isso. Abaixa. Então aqui, ó. Aqui não pega, não. Aqui tá de boa? E aí, câmera Pronto. 2. Então fechou. Câmera do... Ótimo. Vai ter um ponto aqui que é o quê? Você puxou essa questão de livro, me veio uma parada na cabeça que no início a gente sempre tem algo que puxa aquele despertar, né? Então pode ser por meio de um livro que aleatoriamente você viu, pode ser tipo um Pai Rico, Pai Pobre da vida, alguma coisa assim que aí te faz ter esse olhar mais voltado pra cuidar do dinheiro em si. Ou também, tipo assim, meu exemplo lá em casa, meu pai sempre empreendeu. Então, desde de moleque eu ficava na cabeça, tipo assim, velho, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra conseguir um dinheiro pra mim e tal, talvez construir uma empresa. Sim.
Você veio de alguma família que tinha essa questão mais assim? O que te despertou de fato para, véi, eu preciso cuidar do meu dinheiro, eu preciso construir um patrimônio na vida, meu pai talvez seja um exemplo disso aqui, ou minha mãe e tal. Como que foi essa questão de te virar a chave mesmo? Eu acho que essa motivação, vamos colocar assim como você trouxe, né? E essa inspiração de ter alguém na família que já tá mais ou menos nesse caminho é totalmente interessante. Porque se você não tem ali uma inspiração de alguém próximo, acho que você só vai cair na real assim lá na frente, sabe? Às vezes já nem dá tanto tempo na vida pra você. Você vai estar ali cheio de contas, às vezes com família e tal, e às vezes você vai ter outros compromissos, às vezes você nem vai conseguir realizar isso. Mas quando você tem uma inspiração como essa, acho que fica tudo mais fácil. E pra mim também foi assim, né? Meu pai também sempre foi uma pessoa que buscou, né, pelos próprios meios, viver a vida. Então ele sempre buscou empreender, né? Então isso pra mim foi sempre muito importante. E ele sempre foi uma pessoa muito pé no chão, sabe? Pé no chão no sentido financeiro mesmo ali, de nunca viver acima do que ganha, né? Ele nunca foi essa pessoa de investir em ações, investir em bolsa e tal. Nunca chegou a ser essa pessoa, mas ele sempre Era um cara que não torrava o dinheiro. Exatamente, ele sempre foi um cara muito consciente do que ele poderia fazer e do que ele queria para a vida dele, né? Então sempre foi um cara ali que queria viver com menos do que ganha, compra uma casa, investe num terreno, faz uma coisa, né? Para de fato pensar no futuro, né? Então eu sempre tive essa lição dentro de casa mesmo, de tipo assim, é importante viver o hoje, mas o futuro também você tem que garantir ele, né? Então isso pra mim também foi muito forte, né? Então por ter essa motivação também dentro da minha casa, eu acho que foi um fator, né, que inclusive me ajudou a buscar esse caminho também naturalmente. Mas uma parada que, tipo assim, você trouxe aí, que seu pai buscou uma certa diversificação, né? Isso foi algum conceito que você conseguiu implementar também dentro dos seus investimentos em si? Porque o cara começa a ganhar dinheiro, beleza, ele tem lá a empresa, até o momento tá com o patrimônio todo alocado em um ativo só, bora colocar assim, né? Exatamente. E aí seu pai começou a comprar terra e tal. Isso de certa forma te abriu a visão de, pô, a gente tava brincando aqui antes de que, foi até Mike que tava aqui, ele falou assim, pô, fingindo que era você, né? Pô, investi em Magalu e tal, tava no topo, perdi o dinheiro todo e tal. Isso te trouxe uma certa visão de, desde o início, se preocupar em, velho, eu não posso alocar meu dinheiro todo em um único ativo aqui. Da mesma forma, trouxe a visão para você hoje, enquanto empresário, não depender só da sua imagem também, conseguir ter mais outras empresas, ter outros produtos também. Como que rolou isso? Exatamente. Eu acho que esse fator de diversificação você tem que levar para a sua vida como um todo, né? E quando a gente fala de dinheiro, de finanças, de empreendedorismo, eu acho que isso é mais pertinente ainda, porque você nunca pode ter ali todo o seu ganha-pão ou todas as suas esperanças em um único lugar, né? Porque a gente sabe, principalmente no país que a gente vive, né? Como as coisas são, né? Muito instáveis, né? Então hoje você pode estar ali muito bem, daqui 2, 3 meses ou daqui 1 ano você já não, as coisas podem ter mudado de uma forma muito drástica. Então assim, um dos meus grandes focos nesses últimos anos é buscar, sim, uma diversificação, né? Diversificação em vários sentidos, né? A gente sempre vê aí pela internet, né? Tenha múltiplas fontes de renda. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Uma das minhas preocupações também é não depender somente da minha imagem pessoal, né? Porque amanhã ou depois pode acontecer algo comigo, eu posso ficar doente, alguma coisa assim, e as coisas têm que continuar acontecendo, né? Então, um dos meus grandes focos nesses últimos anos, além de investir na bolsa, e isso para mim me traz uma paz, uma liberdade muito grande, de ter uma reserva de emergência e tal, além disso, né, é ter fontes de renda ativa que não dependam da minha imagem ou do meu trabalho propriamente dito, né? Então, por exemplo, quando eu recebi a proposta e o convite de me tornar sócio aqui da Engage, foi um pensamento nesse sentido, né? A Orion, que é uma empresa que a gente vem construindo nos últimos 2 anos, né? Que desvincula muito da minha imagem, né? Da minha marca pessoal. E a gente vem fortalecendo essa marca no mercado financeiro, é muito com esse intuito também. Pode ser que seja uma empresa que depois eu venda, ou uma empresa que caminhe sozinha, sem depender da minha divulgação, da minha imagem, né? Mas é tudo com esse intuito mesmo de diversificar. Sim. Você pensa então que sua imagem ela pode servir hoje como
veículo impulsionador Sim. das empresas, né? Pra Exato. a gente ter um trampolim ali e depois você pensa em talvez dar uma parada nessa visão de você tá à frente, produzindo conteúdo e etc. Você tem mais aí uns 50, 60 anos pela frente, né? Muito tempo aí pra você... Pois é, mas é aquilo, né? Eu acho que assim, não ter aquela exigência, sabe? De estar ali, ter que fazer aquilo por obrigação, eu acho que torna a vida e o trabalho muito melhor, né? Então não necessariamente, eu vou criar essa empresa ou essas empresas para que daqui, sei lá, 5 anos eu não preciso nem gravar mais um vídeo. Se isso acontecer, ótimo, né? Eu quero mesmo que aconteça, para eu realmente produzir o que eu quiser, quando eu quiser, e por essa linha. Hoje não tá a tão melhor difícil coisa. com a IA, né? Não tá tão difícil assim, mas a ideia geral é essa, né? Não ter essa dependência do trabalho, sabe? Quando você consegue, de fato, sair dessa etapa, eu acho que é onde mora ali o segredo de realmente ter uma vida livre. Queria aproveitar para entrar num ponto mais delicado aí, né? Você está falando de você ter mais autonomia, de não ficar tão dependente de você. E sua empresa principal agora passa a depender mais de você, né? Você tem uma manobra aí de mudança no quadro societário, que não tem nada a ver com a Engage, né? Sua outra empresa que também é dona da Orion e tudo mais. Como é que foi essa transição aí agora de você? Porque assim, você tem essa visão de empresário, mas... não sei exatamente, pelo que me parece, nunca foi muito de chegar junto ali para administrar a empresa, de ver as finanças, mexer com contador, mexer com RH. Hoje você teve que dar esse passo para olhar para isso, né? Como é que tá essa transição, qual aprendizado você tá levando dessa nova realidade da sua principal empresa? É de fato uma nova realidade, porque como você bem trouxe, né? Eu não precisava, não necessitava estar tão no front ali todos os dias, até porque eu tinha outros sócios e também porque eu estava na faculdade também, então não tinha... Não precisava nem podia, né? O seu papel eu não era tinha esse, esse né? tempo, né? E com essa mudança que a gente fez aqui no início desse ano de 2025, né, muita coisa mudou. Aí, de fato, eu precisei me dedicar mais tempo e estar ali no dia a dia mesmo, na vivência da empresa, para ver o que precisava ser corrigido, melhorado, né? Para que, de fato, a empresa continuasse e melhorasse os resultados, né? Então, basicamente é isso. E aí você precisa dar, acho que mais de um passo para trás, né? Você precisa, de fato, olhar a empresa como um todo e, de fato, se portar como um empresário, né? Quando você está nesse fronte de batalha. Então, assim, é bem desafiador, né? Você passa por muitos conflitos e dificuldades até realmente começar a pegar a mão e tudo mais. Mas, graças a Deus, eu acho que por ter um time que já vem comigo já há algum tempo, as pessoas que estavam lá trabalhando permaneceram, né? É um pessoal que já tem esse senso de responsabilidade sobre a empresa também, me facilitou demais. Vem me facilitando demais esse movimento, né? Tá conseguindo trabalhar com pessoas que já entendem, né, esse cenário, o mercado que eu atuo, como as coisas funcionam, também tá me auxiliando demais. E apesar de estar sendo muito desafiador, acho que está sendo uma coisa bem interessante, né? Então, isso tá me fortalecendo como empresário, né? Não só como influenciador e tal. Então, é um movimento difícil de fazer, não é simples, né? É arriscado também você ter uma sociedade com mais 2 outras pessoas e depois falar, não, quero levar isso aqui sozinho, vamos colocar assim, pegar todas as responsabilidades, todas as questões que envolvem uma empresa, né? E levar aquilo consigo. Então, é desafiador, mas vale muito a pena. É um aprendizado totalmente diferente. E essa decisão que você tomou, né? Veio de você, pelo que a gente sabe. Foi algo que você tomou rápido, assim... Porque, quando você saiu da faculdade, meio que você já deixou isso meio engatilhado pra acontecer junto, né? Encerrou uma etapa, já... Então, te conhecendo o que eu conheço, eu imagino que foi algo que você já vinha pensando e etc. E aí, 2 perguntas. Essa decisão demorou? E você se sentia pronto pra assumir essa barra? Porque tu ia pegar 100% da demanda, né? Do ônus, ia botar tudo nas suas costas. Com todo respeito, né? E assumir esse BO de tocar aí agora essa empresa. Eu até te quebrei agora, acho que você nem vai lembrar das perguntas. Não lembro. Não foi uma decisão simples, nem fácil de ser tomada, sabe? Porque é de fato uma quebra ali de rotina muito grande, né? Porque
realmente era uma sociedade que já tinha alguns anos que estavam ali funcionando, né? Eu, de fato, pensei muito antes disso, porque eu sabia que não seria uma coisa simples, seria uma responsabilidade grande, seria uma mudança Eu acho que muito você nem grande. se via mais em outro modelo, né? É, Tipo, você cuidando da parte da imagem e a galera cuidando meio da gestão da empresa, acho que já te... Exatamente, já tinha essa questão. Então, assim, foi algo que eu permaneci pensando por pelo menos uns 4, 5 meses antes de fato, abrir e tomar essa atitude, sabe? Porque, assim, eu sabia que não seria algo fácil, eu sabia que seria uma decisão bem complexa, né? Que envolvia vários fatores, então não dava para da noite pro dia eu simplesmente chegar com isso, né? Então foi tudo muito bem pensado, né? Lógico que por mais que você pense, planeje e tudo mais, as coisas na prática são diferentes, né? Mas não me arrependo, pelo contrário, eu acho que foi uma decisão muito bem pensada, estudada e tudo mais, e que ainda não estou colhendo os frutos que eu planejei por um momento, até porque são basicamente Recente, só né? 4 meses, né? Ainda a gente está nesse processo de transição, de ter que pagar a parte dos sócios retirantes e tudo mais, que tem uma burocracia, isso abala o caixa da empresa, né? Tem várias questões envolvidas, mas, né, como eu falei, é uma decisão que principalmente nos primeiros meses, me demandou muito tempo e energia para fazer as coisas acontecerem, mas que tá indo muito bem. Graças a Deus, as coisas estão indo muito bem. E a segunda, se você se sentia preparado, né? No momento que Ah. você assumiu aquela parada, ou teve alguma coisa que você teve que aprender ainda? Cara, acho que você nunca vai se sentir 100% preparado, sabe? Quando você vai fazer uma coisa nova. Então, assim, eu sabia que eu já tinha esse potencial, né? Já entendia muito bem como as coisas aconteciam. Não estava ali 100% na operação, mas já entendia muita coisa, né? E sabia que muita coisa ia ter que aprender, né? E é isso que vem acontecendo nesses últimos meses, né? Então, questões voltadas ali para setor jurídico, setor contábil e tudo mais, né? Coisas focadas diretamente com funcionários, né? Então, assim, são coisas que antes eu não tinha tanto contato e tive que me forçar a ter para aprender sobre, né? E tá sendo uma experiência bem interessante, né? Bem interessante Véi, mesmo. A gente passou por não pela mesma questão na Engage, mas por questões muito parecidas, que transição de sócio, tá? A gente Sim, já sim. vendeu a agência acho que umas 3 vezes no total. Coisa pra caramba. Mas nesse período todo, acho que a primeira foi a mais impactante pra gente, que é o quê? Enquanto no primeiro momento a gente era meio que especialista, bora colocar na mesma tradução do que você representava ali. A gente era especialista, eu fazia muita parte de vídeo, o Bruno cuidava de design, estratégia e tal. Logo no primórdio, né? E aí do nada a gente passa a ter que fazer mais a gestão da empresa em si, né? Entender o que era empresa de fato. Na época a gente trabalhava com MEI, falava que era empresário, mas não tinha nenhum BO pra resolver direito, assim. E aí, qual é a questão qual é a área que você mais sente que precisa de um desenvolvimento e que precisou de uma atenção maior nesses 4 meses aí que você já tá, de fato, à frente da empresa mesmo, assim? Esse ponto que o Lucas trouxe é massa. Vou até te ajudar pra você pensar um pouquinho. Que pra gente, o divisor de águas foi quando a gente... É divisor de águas, fala, né? Pode ser, depende do que você... O que realmente mudou foi quando a gente começou a olhar para processo. Pegar e desenhar coisa por coisa. O funcionário tem que pegar essa caneta e colocar aqui. É com ou sem bocal? Então peraí, vamos mexer no processo. Aí é sem bocal. Pô, mas sem bocal vai estourar. Então precisa ser sem bocal e com um papel em cima e tal. Quando a gente foi minuciosamente indo para esses processos, a gente conseguiu sair mais, né? Da parte operacional da coisa. Sim. E aí a gente pôde falar, beleza, agora a gente vai olhar para coisas que realmente são agregadoras na empresa, vão fazer a empresa crescer, vão fazer nossa imagem se reverberar. Então, esse podcast aqui que a gente está no primeiro episódio, ele ocorre por realmente ter esse tempo de estar aqui hoje gravando e não estar fazendo transmissão de outra pessoa. Sim. Porque se tivesse uma transmissão para fazer, quem faria era a equipe. Então, já é um ponto na frente. E isso só aconteceu por conta do processo. Hoje, a autonomia da nossa equipe é 90%. E no seu caso, o que foi essa... Realmente, isso aqui é o que mudou o jogo. Olha, eu acho que assim, gestão de pessoas, eu acho que é um ponto muito forte, sabe? Porque quando você tem e necessita de uma equipe, né? Como é o meu caso, como é o caso de vocês sabem que
Isso é um ponto muito importante. É difícil, né? Você construir um time, construir uma equipe treinada que basicamente sabe o que tem para fazer e desenrola ali todos os processos, né? Quando você consegue construir isso, às vezes você tem um desfalque dentro do time, às vezes é uma questão de, sei lá, de comportamento mesmo da pessoa. A pessoa pode ser uma ótima funcionária, mas tem um comportamento que é inadequado ali dentro da empresa, né? Ou, sei lá, tem alguma rusga ali dentro do time e isso pode gerar alguma coisa. Então, assim, me confrontei com várias questões nesse sentido. Então, foi um ponto importante. Fala já nesses 4 últimos meses? Já nesses 4 últimos meses. Mais né? voltado para pessoas mesmo. Mais voltado para a gestão ali de pessoas. Acho que isso foi um ponto importante. Outro ponto importante também quando você está ali num cargo, vamos dizer assim, de CEO, né? De pessoa que tem que tomar a frente e levar o time, é de fato entender onde você coloca o seu tempo e energia e importância e onde não. Que eu acho que esse é um grande ponto de virada aí. Porque às vezes você está despendendo muito dinheiro, muito tempo e energia da empresa em uma coisa que não vai gerar tanto resultado assim. Sim. Então acho que foi um ponto também que eu tive que parar para analisar e falar, poxa, será que se eu fazer isso vai me gerar um resultado realmente compatível com o que eu quero? Ou será, se eu fazer aquela outra coisa, aquilo vai me gerar um resultado ainda melhor? Então, de fato, você se confrontar com isso. Porque quando você está num cargo ali de liderança, né, você tem que, de fato, ditar o caminho, né, para onde as pessoas têm que ir. Porque os funcionários e o time, ele vai depender muito de você. Né? Ele vai esperar de você ali um caminho, um propósito. Né? Quando você tem um time realmente que está fechado, está treinado ali com você, eles vão esperar um comando, né? Falar, poxa, agora a gente vai por aqui, ou depois a gente vai por aqui. E é ter essa inteligência, vamos colocar assim, essa sabedoria em saber para onde ir, eu acho que é de fato uma das coisas mais importantes. E o funcionário, ele não tem essa percepção que ele tem que perder coisas, né? Eu acho que o cara que tá na CLT não tem problema em relação a isso, né? Mas sim tem a visão só de funcionário, eu acho que é um problema. Você pode trabalhar para outra pessoa, mas você tem que ser o resolvedor de problema máximo se você quiser crescer. Exatamente. E aí a pessoa tem muita visão de que ela só tem que ganhar. Então, eu não posso abrir mão de nada. E eu acho que quando você fala isso, da escolha, é realmente perder alguma coisa que vai me dar um retorno no curto prazo para ganhar algo no médio e longo prazo, né? E realmente isso é uma maturidade difícil de se ter. Eu acho que a gente chegou num ponto aqui hoje que a gente consegue perceber. Sim. Mas mesmo assim, algumas decisões é difícil tomar. Um cliente que chegou e está totalmente fora do nosso ICP. Que aí, no caso, para quem está assistindo, né, que é o tipo de cliente que a gente cliente almeja. Ideal, né? O cliente ideal é falar de linguagem mais simples. E, pô, às vezes, um contrato bom você tem que recusar, porque, pô, não é isso que vai me levar lá pra frente, entendeu? Exatamente. E aí eu acho que abrir mão, no seu caso, você podia falar de cripto, mas tá meio fora do seu propósito, às né? Às vezes uma parceria que aparece que não faz sentido uma bet pro projeto. Às vezes nem é isso. Às vezes, por exemplo, uma coisa que tá alinhada ali com seus propósitos, mas que às vezes pode interferir em outros projetos que você já tem ali dentro, sabe? Então, às vezes você tem que saber ser conflitante, às vezes você tem que saber dizer não para muita coisa, sabe? Porque quando tá ali na ideia e tal, no projeto, as coisas parecem ser muito interessantes, sabe? Mas quando você coloca em prática, às vezes você pode se frustrar, não é o resultado que você almeja. Então você tem que ter esse discernimento. Aqui na Engage, uma parada que acontecia muito era de vir vários tipos de projetos. Sim. Que aí financeiramente seriam muito vantajosos pra gente. Às vezes nem era, né? Às vezes nem era. Tinha uns só no que era, papel, às tinha vezes, uns que né? era só a promessa daquilo ali. Tinha um que era tipo assim, 100, vamos botar, né, por alto assim, 100 unidades de dinheiro, para falar o valor, por 100 horas. Só que tinha cliente que a gente fazia 50 unidades de dinheiro por 20 horas. E a gente achava que os 100 unidades... A questão é só que ia ser um cliente só que ia pagar. Exatamente. A gente achava que era coisona. Mas aí, enfim, vinha muito dessas propostas assim e de fato a gente ser muito alinhado em relação ao que a gente pensava como verdade. Sim. Bora colocar nesse ponto de vir projeto realmente que não faz sentido, sem ser os conflitantes. Eu acho que muda muito o jogo também e faz a galera que tá com você comprar muito mais sua ideia. Total. Porque aí, muito nessa questão de formação de equipe, uma coisa que a gente sempre teve é a galera jogando junto com a gente, velho. A gente teve poucas pessoas que entraram na Engage e saíram, mas em 6 anos a gente ter, 10%, bora colocar assim, de saída? 20% no máximo? De funcionário? De funcionário, eu acho que não chega a 10%. Velho, acho que...
Não chega a 10, não. Então, tipo assim, realmente é a galera comprar ideia. Tudo bem que são pessoas que realmente foram próximas da gente, que eram próximas da gente e hoje tá muito mais. A gente pensa em um crescimento assim. Mas a escolha do time, a escolha de quem vai estar ali, quem vai estar do seu lado, comprando a briga ali junto com você, a gente muito fundamental. Outro dia mesmo eu tive que dar uma bronca neles, aí no final eu falei bem assim, eu falo isso com dor no coração, de que se eu precisar mudar a nossa forma de tratar vocês, que a gente dá uns privilégios, né, que a gente acredita nisso, vai doer muito meu coração, mas eu não vou quebrar a empresa por conta disso, entendeu? Eu não vou deixar de comer, de perder tudo que eu construí durante 6 anos que tem Engage, que, pô, pra mim é muito tempo. Eu tenho 29 anos. Porque, por displicência, por a pessoa não sentir que ela tem a obrigação de fazer as coisas que ela tem a obrigação. Então, pra mim, realmente seria muito doloroso, mas o empresário ele tem que saber tomar decisões difíceis. Eu acho que até o próprio ambiente, né, leva o funcionário a isso. Então, é muito importante você escolher muito bem quem vai estar ali contigo, quem vai trabalhar com você. Mas se você, mesmo você escolhendo bem essa pessoa e ela chega em um ambiente na qual ela vê que as coisas não estão muito bem alinhadas, né? As coisas estão abertas, esse cara, com o tempo, vai ser corrompido pelo ambiente. E se tiver um perfil dominante, ele vai corromper. Exatamente. E às vezes o cara, ele nem é aquela pessoa que você queria, né? Mas entrou dentro de um projeto, entrou dentro de um ambiente, de uma empresa que está ali muito bem alinhada, muito amarrada, né? E sabe muito bem o que tem que ser feito. Esse cara pode se tornar seu melhor funcionário, né? Então, às vezes, eu acho que essa questão do que você cultiva dentro da sua empresa é muito importante. Isso é massa, velho, porque quando você tomou essa... Bora colocar, quando você foi para esse novo cargo de CEO, igual você tava falando, eu imagino que você teve que chegar para a equipe falando assim, galera, agora é desse jeito aqui. Exatamente. Tem coisa aqui que eu preciso aprender, tem coisa aqui que eu preciso me desenvolver, mas eu conto com vocês e tal, tem coisa que vocês precisam tocar de fato, não pode depender de mim, mas eu imagino que quando isso caiu sobre você, talvez foi parecido com o que aconteceu comigo lá atrás, que é o quê? Não sabia nem direito o que era ser um CEO, e aí do nada, foi até quando a gente virou sócio, né? Aí do nada falou assim, véi, você vai ser o CEO aqui agora, vai comandar a parada. Aí eu olhei assim pra todo mundo, eram 5 sócios, né? Falei assim, véi, mas o que isso faz, pô? E aí é muito uma questão de você aprender um pouquinho mais a cada dia ali. Exatamente. E véi, sempre vem algo a mais. E eu acho que no seu caso você tem um desafio que é não poder compartilhar a resolução de um problema com alguém. Que eu acho que é o maior ponto que uma sociedade se torna interessante, né? Sim. Que é, pô, Bruno tem características que são complementares à minha, que sem ele, pô, ia me ferrar muito pra fazer. Sim. Da mesma forma, eu tenho características que sem mim ele ia se ferrar muito. E a gente demorou pra entender isso, né? Ficava os dois cobrando que... Eu cobrava Lucas o que eu sou, que eu queria que ele fosse, o cara mais enérgico, mais criativo, mais resolutivo. Resolvedor de problemas, né? E aí eu via, às vezes, um cara muito passivo, muito pacífico, e eu sou diferente. E ele me cobrava um cara mais organizado, mais metódico, que me preocupasse mais com o externo. E aí, quando a gente percebeu que, na verdade, se a gente pegar o bom dele, o bom que eu tenho, e a gente juntar e virar um só corpo, né? Vamos botar assim, a gente poderia potencializar essa parte. Exatamente. Então, hoje eu nem me preocupo com a parte de organização da empresa, porque realmente eu sou nota 3 nisso. Só que eu me considero nota muito alta na parte de resolver problemas, de tomar decisão, etc. E aí, Lucas, que é o diretor, me vê como um conselheiro para tomar decisões. E aí, quando a gente entrou nesse consenso, né? A gente conseguiu realmente evoluir, realmente. O ano passado, quando realmente a gente tomou essa posição, foi discrepante pra caramba. O ano que a gente conseguiu realmente tomar decisão e dava certo, tomar decisão dava certo, parte administrativa, rodando tudo certinho, processo, rodando tudo certinho, otimizada a equipe. Então a gente começou realmente a receber esse match. Já que a gente tá falando de funcionário, tem uma pergunta aqui que todo mundo quer saber, que eu vou te fazer. Manda. Dá ou não dá pra ter 100 funcionários e assistir jogo de Champions League? Quero saber. Terça-feira de tarde. Todo mundo lá trabalhando. Todo mundo trabalhando, né? Porque um dia você me falou que não dava. Não é Copa do Mundo, é bom ressaltar isso. Um dia você me falou que não dava, mas eu acho que nem você acredita nisso. Então eu quero saber agora, final forma, sua última palavra. Minha última palavra.
Dá pra ter. Porra. Desde que... O cara mudou, velho. O cara mudou. Eu sabia O que cara não era Você do ainda coração lembra dele, disso, pô. É, Virou piada, pô. Benny levou isso pro coração de uma forma. Mas eu não levei por sua causa. Mas virou piada. Sim. Dá desde que realmente a empresa esteja muito bem alinhada. Processos bem alinhados. Sim. Que também E não o tava, time- né, Gabriel? Também não tava. É porque é isso, né? Quando você tá no início ali das coisas e o projeto tá inicial, o sócio, o dono, o CEO, ele tem que botar a mão na massa. Não tem pra onde correr. Não tem essa de tipo, eu sou o dono, eu sou sócio, tenho aqui 2, 3 funcionários e vou ficar jogando videogame aqui e as coisas... Eu vi Flávio Augusto falando isso esses dias, pô. Falando tipo assim, Exatamente. véi, o CEO mesmo dessas empresas grandes, Mark Zuckerberg e tal, véi, ele tá lá do lado do maluco que tá mexendo no código, botando o dedo, pô. Entendeu? Ele não tá em casa de boa. E não necessariamente botando o dedo no teclado. Não necessariamente, Não, mas ele tem que estar minimamente por dentro do que está acontecendo. Exato. Né? Então, assim, não tem problema nenhum se chegar numa terça, quarta-feira de tarde, vai tá passando um Real Madrid, você ir lá e assistir. Né? Mas desde que realmente as coisas estejam alinhadas, né? E realmente você tenha pessoas ao seu lado que vão dar conta do recado. Um dos valores da Engage mesmo é justamente a gente conseguir ser divertido, ser feliz, brincar com as coisas. É importante. De forma que a gente não perca a produtividade ali, consiga entregar um bom trabalho e tal. E isso foi uma virada de chave pra gente também, porque nessa época mesmo a gente não tinha essa visão. Não. Mas foi um momento que pô, talvez você até tenha percebido isso, que a gente precisou passar quase uma ruptura ali mesmo de... Véi, a gente não tá com essa visão alinhada, a gente tá indo por um caminho que... Isso eu e o Bruno, né? A gente tá indo por um caminho que não é necessariamente o que a gente acredita aqui. E aí, a partir do momento que a gente começa a retornar com algumas dessas raízes, desses princípios que a gente tinha, a parada começa a fluir de novo, né? Exatamente. Então, eu acho que, pô, isso vai de empresa para empresa. De fato, não é todo mundo que se encaixa nisso. A galera costuma falar que a agência em si, ela já tem uma cultura diferente. Mais tranquila, né? Uma loucura, né, Uma interna. loucura, né? Uma Mas cultura eu assim. hoje, na minha opinião, depois de amadurecer aí 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente teve essa conversa, e aí de novo, não levei pro coração não, virou piada, né? A gente brincava com isso, falando, o Gabriel não acredita naquilo nem ferrando, velho. Mas amadurecer em relação ao equilíbrio, né? Não dá pra você estar trabalhando o tempo todo sem parar até você não aguentar mais, e também não dá pra você ficar jogando Exatamente. o tempo todo. E aí a gente tinha os dois errados naquela época. Ficava trabalhando até de madrugada várias vezes na semana, e aí na hora de trabalhar mesmo, sei lá, terça de tarde, não queria. E o pior era que era com algo, um trabalho que era por hora, né? Não era, tipo assim, a gente criar um processo, algo que vai delegar. Era a gente trabalhando só pra entregar, né? Então na ainda época era dependia da produção gente. pura. É isso, então criar essa maturidade, mas, porra, muito bom saber aí, Gabriel. A gente tá liberado. A gente contratar 100 pessoas, finalmente. Não, agora ele liberou. Mas ele bate 100. Não, a partir de 100 Não, pode ainda, ele continua falou podendo. depois de 100. Falou depois Deixa de claro, hein, Gabriel, na moral? Mas Não pode mais, né? pode. Porra. Desde que, né, as coisas estejam bem, né? Temos um combinado. Tem os outros pontos. Mas se não dá tiver bem. mal e for um final de Champions, eu acho que pode também. Mas a gente Final de pode... Champions é sábado. Final é sempre uma exceção, velho. Dá pra abrir. Moreno, Gabriel, meu Deus do céu. Gabriel, indo aqui já para as nossas perguntas finais, né? Que a gente combinou que ia ser 40, 50 minutos e a gente tá estendendo pra caramba. E se deixar, a gente vai embora. Eu queria saber de você um recado que você daria para um empresário que tá tanto patinando nessa visão de tô trocando de empresa de marketing, tô demitindo meu setor todo, eu vou e volto, e pô, tu nunca precisou passar por isso. Sim. Porque você sempre teve uma marca muito forte. Gabriel Porto, desde que você colocou a cara lá, você sempre esteve com uma riqueza, né? Vamos botar, não financeira, mas de imagem ali, de marca. Sim. Que fosse um alicerce para você, Sim. né? Para as decisões, etc. Então, você conseguiu, como o Lucas falou, ser muito constante por conta desse castelo, né? Dessa construção que você fez lá atrás. Qual o recado, qual o conselho você daria pro cara que não conseguiu fazer isso ainda ou pro cara que não tá nem olhando para essa parada ainda? Pro cara que não tá nem olhando pra isso, ele deveria se preocupar bastante, sabe? Eu acho que hoje, com tanta concorrência que existe em todos os segmentos, né? Se a gente for falar de qualquer coisa aqui, material de construção, educação, saúde, qualquer coisa, existe uma concorrência gigantesca, né? Até na própria empresa, se o cara fosse ali. Exatamente. Então, um empresário que tem ali,
que gerencia ali seu time e tudo mais, e não tá pensando em marca pessoal, né? Eu acho que é bem preocupante, sabe? Hoje eu pego ali como os principais cases hoje do mercado nesse sentido, a própria Havan, né? Luciano Hang, ele bota a cara mesmo, independente do que for para fazer, ele vai lá e faz. O cara é bilionário e tá ali construindo a marca pessoal e da empresa junto, né? Tem o cara lá da CIMED também, que bota a cara o tempo todo e leva o time junto com ele, né? Então são 2 exemplos assim de pessoas que já nem precisariam, de fato, fazer isso, mas fazem porque sabe que aquela conexão ali pessoal, né, da marca pessoal dele, vai se conectar muito forte com outras pessoas, né? Então hoje a gente vê, como eu dei o exemplo aí de Luciano Hang, a marca pessoal dele hoje representa, vai muito além da loja lá que vende toalha e cama, mesa e banho. É uma expressão até política, né? Então ele representa hoje a direita, ele representa hoje um movimento, um movimento muito forte, né? Então essa construção de marca pessoal eu acho muito interessante, né? Para todo mundo que quer se diferenciar. Eu tenho minha empresa, meu comércio, se a partir daquilo ali eu consigo utilizar a minha imagem como empresário para atrair mais pessoas, mostrar a minha empresa de uma forma diferente, esse é um fator muito forte de marketing, de passar a concorrência muito forte, né? Então, acho que quem ainda não faz, deveria fazer. Quem já vem fazendo e quer aprimorar isso, acho sensacional. Você ter a ajuda de outras pessoas, você ter minimamente um time que pode te auxiliar com isso, né? Na parte ali de gravação, edição e tudo mais. E a grande questão, acho que é ser constante. Porque às vezes você faz um movimento como esse, fiz aqui um mês, não vi resultado. E não vai ver mesmo, né? E não vai ver mesmo, né? Não vi resultado, isso não me trouxe venda, não me trouxe aumento de receita, né? Mas é uma construção para a vida. Você tem que levar isso como parte do seu trabalho, né? Então, se o empresário que quer construir a marca pessoal dele, atrelar junto com a empresa para alavancar esses resultados, ele precisa levar isso como parte do trabalho dele, né? O trabalho dele não é só contratar, demitir funcionário, ver ali questões administrativas e financeiras. Vai muito nessa parte também. Acho que um verdadeiro líder, né? O cara que está ali na frente mesmo do time, ele tem que tomar esse papel, né? Porque se ele falar, poxa, eu não gosto de ser gravado, de ser filmado, não tenho aptidão a isso, busque alguém, por exemplo, dentro do seu time que possa ser essa cara, né? Não é a melhor escolha, né? Porque essa pessoa pode sair futuramente da sua empresa, mas é melhor do que não fazer nada, né? Então, assim, acho que ter essa construção de marca e pessoalizar cabe para tudo. Se o cara tem uma empresa, então, a melhor forma é ele tornar a empresa dependente da imagem dele e depois conseguir jogar pra frente. Exatamente. E essa dependência da imagem dele pode ocorrer igual o Gabriel falou. Você faz diversificação, né? Por exemplo, você estava falando aí de ter um funcionário que possa fazer isso. Beleza. Você vai investir nessa pessoa, colocar essa pessoa pra tá longe de ser a melhor opção. E aí, mas aí, às vezes, você pode usar um atalho legal que vira sócio dessa pessoa, dá uma pedaço na empresa, abre uma empresa junto, que aí você vai lá e... se realmente for um funcionário que o pessoal brinca, financia um carro no nome da empresa pra ele pagar, porra. Que aí ele vai ter que trabalhar muito tempo. Sabe o que eu vi esses dias? Foi até Larinha que me falou. Não foi nem que eu vi, Larinha me falou. Uma moça tinha um perfil no TikTok, postava o dia a dia dela na empresa e tal. Começou a crescer pra caramba. Ficou influente ali, a galera curtia a rotina dela dentro da empresa. A empresa virou pra ela e falou assim, velho, outro você deleta seu perfil no TikTok e aí... não, ou pra você ficar na empresa, tu tem que deletar, ou então você sai. E aí, beleza. Aí a menina olhou assim e falou assim, pô, é melhor sair. Só que aí, qual é a questão? A empresa não tem a visão de que ela poderia ganhar muito mais, infinitamente mais, se ela simplesmente faz uma parceria ou faz uma sociedade com uma pessoa que já tem uma influência. A audiência vale muito mais que estoque, que dinheiro. Exatamente. Muita coisa. E uma coisa que a galera tem também, que, porra, pelo amor de Deus... Não acha que você tem que ser igual o Gabriel, de ter 400, 500 mil seguidores pra você ter impacto, porra. Exatamente. Se tu começar a postar 3 meses, você vai estar com muito mais potencial de venda, muito mais potencial de marca do que você tava antes, pô. Exatamente. Então, e muitas vezes você investir dinheiro, né? Obviamente que o tempo, principalmente pro empresário, é o ativo mais difícil, né? Que ele tem ali pra dispor. Mas às vezes você não tá com dinheiro pra
colocar uma equipe pra te ajudar e etc. Coloca um pouquinho do tempo aqui agora, em 3 meses, isso aí já vai reverberar alguma coisa. Com certeza. E realmente você vai se amadurecer quanto empresário, porque pra você passar pra frente, você precisa estudar, né? E também você vai ter aí um capital de audiência que vai fazer muita diferença. Eu não conheço ninguém que fez 1 ano, 2 anos e não mudou de vida total. Exatamente. É. Traz resultado, né? Traz No demais. final traz. Exato. E aí, pra gente encerrando aqui, eu quase ia falar o apelido, mas Gabriel. Eu errei, Se- achei se que tu for- quer é, errar, pô. e eu errei, pô. Me critica, fala que eu tô empanado e faz uma brincadeira dessa aqui. Mas aí, se fosse pra você, dentro da sua experiência, dentro do que você viveu e que você praticou, de fato, pra chegar onde você chegou hoje, pô, 500 mil de seguidores aí no Instagram, canal do YouTube bem estabelecido também. Sócio da Engage. Sócio da Engage, que eu acho que esse é o Grandmaster. Qual seria É a o galinha passo do a ovo de ouro passo? dele, ele tá olhando pra Engage falando assim, Exatamente, isso aqui... exatamente. É minha aposentadoria. É. Não, eu entrei aqui e brinquei com ele. Falei assim, achou que a Engage não ia dar em nada, hein, sacana. Mas aí, qual seria o seu passo a passo, dentro do que você fez de fato, pro cara construir uma marca pessoal forte? Tá. Acho que o primeiro de tudo é começar, né? É o cara dar a cara a tapa mesmo, né? Então, sou dono, sei lá, de uma loja de açaí. Vou colocar minha cara, né? Vou anunciar que hoje é terça-feira, tem uma promoção de 50% de desconto no quilo do açaí. Coloca a cara, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Depois, começar a mostrar de fato o bastidor, o ambiente, que às vezes nem eu falo isso, nem eu mesmo gosto de fazer isso, às vezes eu evito pela correria do dia a dia e tudo mais, mas é importante. Quando você tem uma constância ali de mostrar quem você é como pessoa, como empresário, né? Isso já começa a te trazer uma audiência, né? Isso já começa a te trazer uma autoridade, né? Que é percebida não só pelo público em si, mas até pelos seus próprios funcionários, né? Então essas pessoas começam a te enxergar de fato como um líder mesmo de movimento, né? Como uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Uma pessoa que está relacionando a imagem da empresa, às vezes a imagem dele, né? E muitas das vezes, quando você quer só construir imagem pessoal, sem uma outra empresa por detrás disso, né? É mais complexo, como eu estava falando no início aqui, no início dessa trajetória, porque tem vários desbloqueios que você tem que fazer mesmo, né? Tem várias dificuldades que você vai passar no começo, mas só vai de fato ter o resultado quem for constante. Então, de fato, vou começar a falar sobre, sei lá, sou uma nutricionista, vou começar a falar sobre emagrecimento na internet. Porra, nutricionista é o que mais. Se eu pegar o meu perfil e criar um perfil, sei lá, @perder peso, Sim. e botar uma foto qualquer, isso não vai atrair atenção. Agora, se eu for um nutricionista que mostra o meu dia a dia, mostro ali a evolução dos meus pacientes, os treinos que eu faço, minha rotina de vida e tudo mais, isso naturalmente já cria uma conexão que vai colocar essa pessoa como uma autoridade, né? Porque ela vai estar ali em um cargo de formado em nutrição, um profissional que mostra de fato que traz resultado, tanto para ela quanto para os pacientes dela. Isso naturalmente vai gerar venda. Então, muitas das vezes, você não precisa nem estar ativamente oferecendo seu produto, né? Só por você compartilhar, isso aconteceu muito comigo também lá no início, só por eu compartilhar o que acontecia no mercado, compartilhar como eu estava investindo meu dinheiro, as pessoas naturalmente chegam para você e perguntam, poxa, como é que eu posso aprender com você? Você vende um curso? Você vende uma mentoria? Né? Então, a primeira vez mesmo que eu vendi uma mentoria foi dessa forma, né? O cara chegou para mim e falou, você tem uma mentoria? E eu não tinha, né? Eu falei, tenho, e fui pensar qual o valor eu cobrava e tudo mais, e assim as coisas aconteceram. Vendeu na entrega, a gente dá um jeito. Então, assim, é muito de dar o start, dar a cara a tapa e fazer. Eu acho que você nunca vai estar 100% pronto, as coisas nunca vão estar 100% corretas, mas é de fato ter esse movimento de constância mesmo. Então a constância faz com que mesmo que o cara comece errado, ele pelo menos comece Total. lá no final ele consiga ter o resultado E daquilo. comece do jeito que der, né? Porque, como o Bruno falou, né? Tem horas que você não tem capital para estar investindo naquilo, né? E hoje as coisas estão muito simples, né? Com um celular, né? Com acesso à internet, você já faz muita coisa, né? Então, assim, você não precisa ter uma câmera profissional, um time profissional, um editor profissional
para você, de fato, dar os seus primeiros passos, né? Eu acho que com o tempo você vai aprimorando as coisas, né? Então, começa do jeito que der, vai melhorando, vai trazendo resultado e com o tempo... Tem que respeitar os bastidores pra poder viver o palco ali. Falando em bastidores, nossos bastidores estão doidos pra ir pra casa comer. É isso. Não, que isso. Mas então, galera, esse foi o último ponto de vista de Moreno aqui, o passo a passo que ele deu. Aí acho que a agora. gente... Pô, falei Moreno. De Gabriel. Acho que a gente já pode chegar ao fim. Que é isso. Tô muito feliz que você foi a primeira pessoa que... Também tô muito feliz pelo convite. Que veio nesse novo projeto aqui que a gente tá startando. A gente já conversou várias vezes, já é sócio há anos. Nunca mas conversou a gente nunca tanto, né? conversou Profundamente. de forma profunda, assim. E uma coisa que Obrigadão, a gente né? achou que faria dar certo era isso. Se fosse Miguel, ia ficar uma resenha interna, tal. Se fosse Fabrício, a gente ia entrar numa conversa que ia virar... Tinha que mencionar os outros sócios. Já aí acabou que a gente falou, ó, tem que ser Gabriel, porque a gente nunca teve nenhum movimento desse com ele, nunca conversou tanto. Mas aí, pra encerrar aqui agora, deixa aí um recado pro cara que quer começar aí. Não é se posicionar, Tá. do tipo, não. Pô, eu tô insatisfeitão com o meu trabalho, velho. Com a Não minha tô aguentando mais o meu patrão chega atrasado e cobra que eu chegue no pontual, não é exemplo pra mim, tal. Quero mudar, tô sem grana. Como é que eu pego os FIIs, o empreendedorismo e posicionamento? Isso é hora de ser a virada de Boto chave na vida do numa cara. caixinha e mudo minha vida. O que você pode Eu acho deixar que aí? uma pessoa que tá nessa posição aí, a primeira coisa já despertou nela, que é a insatisfação. Acho que isso aí é muito importante, né? Porque tem muita gente que tá ali não gostando da vida e tal, mas ainda não criou dentro dela aquela chama da insatisfação de querer mudar, sabe? E quando você quer realmente melhorar a sua vida, mudar de vida e tudo mais, você tem que estar minimamente disposto a fazer isso. Porque não adianta nada eu falar, poxa, não tô aguentando mais meu trabalho, minha vida e tudo mais, e continuar tomando as mesmas atitudes e decisões para sua vida. Então, minimamente algo tem que mudar. Então, trabalho de 8 às 6, chego em casa morto de cansado, no outro dia tudo de novo. Cara, você vai precisar, de fato, num primeiro momento, abrir mão de muita coisa, né? Abrir mão do descanso, abrir mão da Netflix, abrir mão de assistir um jogo que você queria ali na TV para se dedicar a mudar de vida, né? E como você faz isso? Eu acho que hoje o caminho mais simples, entre aspas, de você fazer isso é através da internet, né? Você pode criar uma empresa física e mudar de vida? Pode, mas isso é muito custoso, né? O cara minimamente precisa ter um capital ou ter uma possibilidade de ter um dinheiro para fazer isso. Pela internet, não. Acho que pela internet é o caminho mais fácil, né? Entre várias aspas, e barato para você fazer isso. Principalmente se o cara já tem um trabalho. Exatamente. Né? Então, é muito disso. É o cara ter essa decisão, né? Vou mudar minha vida a partir de agora. Vou começar a vender um produto online ou um serviço que eu preste online, né? Trazer consigo algo que ele realmente entenda, né? Então, hoje eu não domino nada, mas qual a sua aptidão? Eu gosto de, sei lá, de futebol. Pense em algo nesse sentido. Eu gosto de mercado financeiro. Eu gosto de carro. Eu gosto... Cara, tudo hoje dá para você monetizar na internet. Seja através de visualização, seja através de venda de produto, através de venda de serviço. Então, assim, se eu tenho minimamente uma aptidão a um assunto, e quanto mais nichado você conseguir, e quando você consegue um assunto nichado e que está minimamente sendo procurado por muitas pessoas, eu acho que é o grande trunfo que você tem. Acho que foi muito disso que aconteceu comigo. Eu consegui um assunto nichado que estava sendo muito procurado ali, né? E você tinha experiência, né? Exatamente. E que eu tinha experiência. E às vezes a experiência nem contava tanto se naquele momento mesmo que eu fosse inexperiente. Parecesse que era, já tava bom. E só por falar sobre aquilo, eu acho que eu já teria muita notoriedade, sabe? Parecer aí vale mais do que o ser. Exatamente, fato, né? Principalmente no início, né? Então, essa experiência, isso tudo, você vai ganhando no decorrer das coisas. Então, de fato o cara ter essa vontade, buscar um caminho que ele minimamente saiba trilhar ali no conteúdo e ter essa constância, botar a cara e fazer as coisas acontecerem, né? Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Várias maneiras mesmo, mas eu acho que cada um tem seu movimento natural, né? Então, é o cara estudar, tem que estudar, não tem pra onde correr, não é só pegar o celular e começar a falar qualquer coisa e simplesmente postar, né? A gente sabe que rede social hoje tem várias maneiras de você atrair o interesse das pessoas, né? Então, o cara minimamente tem que buscar estudar sobre isso, e
todo o conteúdo tá aí disposto na internet, né? Você não precisa pagar um curso de R$1.000, R$2.000 para isso, né? Tá tudo aí, é só realmente buscar ter esse momento. Então, se o cara tá sem dinheiro, tá com a vida aí que não tá correspondendo ao que ele quer, minimamente ele tem que usar o tempo dele nesse sentido. Massa. Tem alguma coisa a acrescentar, Lucas? Perfeito, velho. Isso que eu ia te perguntar. Você tem? Eu acrescentaria uma coisa que eu fiz, né? Que é usar seu tempo no trabalho para estudar. Pode não parecer muito certo, né? Correto. No curto prazo, mas no final das contas porque assim, quem vai sair de um trabalho hoje, a priori, vai treinar uma pessoa. Então, beleza. Tu não tá sendo desonesto ali naquela questão. Tu tá se aperfeiçoando, que é, na minha opinião, a obrigação de todo funcionário. E eu fiz isso lá atrás. Só que não necessariamente foi com a intenção de ajudar, realmente. Mas, enfim, era o que eu precisava, né? Eu trabalhava numa biblioteca. E aí eu tinha horas e horas do meu dia livre. E, sei lá, no início das aulas, era na faculdade, tinha demanda de aluno e no resto do tempo eu não tinha demanda nenhuma. Então eu usava esse tempo para estudar marketing, ajudava um pouco ali a biblioteca, a faculdade que eu trabalhava, né? A daqui, né? No caso, que era uma filial. E aí, mas já com a intenção de sair. Porque pra mim era um ambiente muito chato, muito monótono e tal. Eu sou um cara enérgico e tal. E aí eu estudei, acho que foi o período que eu mais estudei na minha vida, de forma assim, em horas por dia, sabe? Estudava 4, 6 horas por dia, numa boa, assim. Sim. Porque a faculdade que eu trabalhava só tinha acesso ao YouTube. Qual era a visão deles? O YouTube tá liberado, que aí vocês vão lá e colocam música, ambiente na faculdade. Naquela época não tinha, igual é hoje, tinha uns reactions, uns negócios e tal. E tinha muito pouco conteúdo relacionado a marketing. Aí eu estudava a galera das antigonas, acho que já tinha vídeo de Sobral na época, se eu não me engano e tal. E aí eu comecei a estudar, tal, e eu liguei pra esse patrão meu e falei, tô craque. Nem tava. Tô craque, mas eu tenho que ganhar bem e tal. Aí, saí da faculdade ganhando salário mínimo, fui ganhar um e-mail no meu outro emprego. Lá, me sentindo em estagnação também, fiz a mesma coisa, usei o tempo lá pra estudar e pra também me relacionar com pessoas que eu achava que poderiam ser meu cliente no futuro. Quando isso começou a reverberar, fui embora e abri a agência. E aí consegui. Ajudei muito lá, treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, tanto na biblioteca quanto na agência. Então eu consegui passar para frente o meu conhecimento e genuinamente eu tentei. Sim. Mas minha intenção realmente era eu ter um crescimento ali. Sim. Que E não tem nada errado nisso. Era um recurso que eu tinha. E você, Luquinhas? Pelo contrário. Véi, é isso. Eu acho que eu me considero um cara pouco produtivo, mas eu corro muito atrás de ser produtivo. E aí, em cima disso, uma parada que eu sempre tive muito em mente é que, velho, as mesmas 24 horas que o maior CEO do mundo tem, eu tenho também, velho. Só que ele aproveita isso de alguma forma diferente. Acho que não é todo mundo que consegue aproveitar da mesma forma. Com certeza não é. Mas vai muito disso de... eu também busquei me desenvolver em todo o tempo livre que eu tinha, velho. E aí, eu tive um único emprego na minha vida, tipo, trabalhando para outra pessoa mesmo. E aí, lá eu também ficava nessa questão de, velho, o que eu posso absorver o máximo daqui? Que isso me ajudou muito de, assim, qualquer experiência que eu posso ter em outro ambiente, eu preciso entender que isso aqui tá agregando na minha vida. E eu preciso entender que isso de fato é uma habilidade que eu posso usar lá na frente. E aí, às vezes a gente até brinca aqui na agência, fala que eu sou o pato da agência, porque de fato eu tenho conhecimento sobre muita coisa, E aí isso me faz ter a noção de, isso aqui a gente pode fazer de jeito, isso aqui é melhor a gente fazer de jeito, isso aqui é melhor fazer de jeito. Eu acho que como diretor da empresa isso é até importante, você pelo menos tem uma noção mínima ali, não que você vai fazer de fato todas as funções, mas você minimamente ter essa ideia. Mas realmente, tudo que você já se desenvolveu na vida, você pode aproveitar isso. E o tempo livre que você tem, tipo assim, você tá no ônibus, velho, nesse momento aí que você tem que buscar alguma forma de se desenvolver também. É um tempo teoricamente morto, perdido, assim, né? Então, é uma mudança de vida que a pessoa pode ter. Mas é isso aí. Acho que... E só com relação a essa coisa do tempo aí, antes que o Lucas seja inchado, o pessoal fala muito, eu não tenho o mesmo tempo de um CEO, e realmente hoje você não tem. Mas e quando o CEO tinha sua idade? Obviamente, vamos tirar da sala o cara que nasceu rico, que a gente não tá falando disso aqui, não tem ninguém aqui que teve essa oportunidade, infelizmente, que eu queria.
Ia ser Mas tirando esse cara da sala, existiu o CEO que o Flávio Augusto, que também pegou Pegava o trem, trem, que também ônibus. pegou ônibus, também se lascou 2 horas. Então, assim, esse cara chegou lá. Então, o mesmo tempo que ele tinha, você também tem e o cara você que consegue. fica as 24 horas dentro da garagem ali pra tentar desenvolver a Exatamente. parada. Então, quando a gente fala que você tem o mesmo tempo, não é o de hoje. Pô, o cara tem o tempo dele pra pegar o conhecimento, ele não precisa pesquisar no Google. Ele compra com dinheiro que é ínfimo na tudo frente questão de vontade, né? dele. Exatamente. Eu acho que vai muito Quando o cara não tem dinheiro, realmente ele precisa redobrar a vontade, o apetite. Sim. Ele precisa tirar uma força de onde não tem. Diminuir margem de erro, né? Quase matemático você... Precisa tirar uma força de onde não tem para fazer a coisa acontecer, né? Então, cada um nasce com a realidade, como você falou, né? Tem pessoas que são mais privilegiadas e às vezes tem resultados inferiores às pessoas que vieram de uma condição adversa, né? Muito por conta disso. Por vontade mesmo de fazer a coisa acontecer. Perfeito. É isso aí. E é sobre isso? Se a gente for puxar qualquer outro assunto que vai estender tanto, Vai. que aí eu acho que então é isso. Vamos encerrar aí que eu tô querendo comer o queijo. Encerramos o nosso primeiro podcast aqui, nosso primeiro episódio do Bootcamp. E é isso, galera. Novamente, deixa o seu like, compartilha com um amigo ou com seu sócio. Talvez você esteja iniciando nessa jornada de empreender e isso aqui vai ser muito agregador em você entender como que você pode construir uma marca forte, né? Para você carregar o nome da empresa, conseguir fazer a empresa vender cada vez mais. É isso? É isso aí então, galera. Então valeu, seu puto.